Finalmente a luta entre Buda e Zero Fuku terminou, com ganhando dessa vez Buda, representando a humanidade. E agora a batalha será entre dois grandes reis e governantes, Hades e Qin Shi Huang. Quem sairá vitorioso dessa? Com um rápido epílogo, vamos entender um pouco as coisas antes da luta começar. A plateia inteira clama e comemora pela vitória de Buda. Alguns deuses ficam impressionados com a força e a vontade dele, enquanto seus seguidores comemoram a confiança que depositaram em seu mestre. Ele está saindo do palco bastante ferido devido à tremenda e imensa força implacável de Zero. Mas antes de ir, o passarinho que Zero salvou pousa em um galho de madeira que ele segurava e Buda percebe que não era só ele quem amou Zero. E todo o resto que aconteceu lá dentro se resumiu a Buda, que na vida real não se leva aos desejos mundanos, dando em cima da Valkyria, que está cheia de desejos mundanos no seu olhar. Não fica claro o que ele quer dizer com isso, já que ele começou a sangrar, mas fez com que a Valkyria pensasse um pouco sobre esse desejo e esse olhar mundano. Antes de invocar o lutador, a Valkyria fará o seguinte passo: vai revelar a sua carta Coringa. Não o Coringa do Batman, mas a carta na manga que é utilizável para garantir a vitória caso seja necessário. E vocês devem imaginar qual será o humano que pode ser a carta decisiva da humanidade, depois que o homem mais forte vivo perdeu e o pai de toda a humanidade se foi. E a pessoa escolhida para ser a garantia de uma vitória da humanidade foi Michael Nostradamus, que diferente de tudo o que vocês imaginaram, não é um homem velho e barbudo, e sim uma criança sapeca e o maior mentiroso da humanidade. Ele é tão mentiroso e esperto que até se vestiu com vestido de Brunhilda e fingiu ser ela. Como se já não fosse estranho o suficiente, Nostradamus também é um fanboy. Na verdade, isso não é tão ruim assim. Mas por que uma criança seria o Coringa da humanidade? E a resposta é: ele é forte pra pôr! Pra vocês compararem a força dele, ele foi o único humano a ser mandado para Helheim e ainda sobreviveu e quebrou a ponte de Bifrost. Então sim, o bicho é muito forte. Mudando para o ponto de vista dos deuses, temos as informações de que Beelzebub está queimando alguns papéis importantes para Odin, o qual se irrita por ver aquilo e disse que preparou por anos e não vai deixar com que nada abale o que ele está planejando. Puta que pariu, moleque do caralho, filho de uma puta. Tem que matar uma porra dessa, seu moleque, filho de uma puta, vagabundo. Cortamos então para a intriga dos deuses com a suposta traição de Buda, já que ele seria o lutador dos deuses, mas lutou ao lado da humanidade. E sinceramente creio que era isso que deveria acontecer com Hércules também, já que ele lutou ao lado dos deuses em vez de lutar ao lado da humanidade, já que ele também já foi humano antes de se tornar um deus. Então não faz muito sentido. Enfim, com a vaga aberta, quem se dispõe para lutar é o fucking Hades, que disse que seu motivo de lutar é por pura vingança. Aí eu fiquei pensando, sério, Hades vingando seu irmão Poseidon? Gente, Hades na história grega é o personagem mais injustiçado de toda a mitologia. Ele simplesmente detesta seus irmãos Zeus e Poseidon, porque todo mundo na mitologia grega é um bando de filhos da puta. Hades é o personagem mais gente boa comparado com todos os outros deuses existentes nessa mitologia, que se baseia em traição e muito vapo-vapo, e que tudo poderia ser simplesmente parado se Zeus só deixasse seu raio debaixo das suas calças. Mas de qualquer forma, Hades lutará, e nada mais justo do que um governador versus um governador, e é por isso que o escolhido da humanidade foi Qin Shi Huang, aquele que unificou a China e foi o maior imperador da sua época. E para podermos apreciar seu poder, o imperador invade o aposento dos deuses sem ninguém notar. Ares fica completamente puto pelo desrespeito de Qin Shi Huang e tenta o levar novamente para o lugar dos humanos, imaginando que ele estaria perdido, mas ao tentar o tirar, ele é jogado para longe, demonstrando que o imperador está em um nível absurdo de poder e é muito mais forte do que todos eles imaginavam naquela sala. Ares novamente fica putaço com Qin Shi Huang, ele está revoltado por ter sido jogado após demonstrar gentileza com o humano, e Qin Shi Huang ignora Ares, o qual fica bastante mordido, no caso irritado, e agarra o braço dele e começa a dizer que é um dos 12 deuses do Olimpo, o deus da guerra. Entretanto, ele não dá a mínima e joga novamente Ares para longe, com um simples balançar dos braços. Ares fica embasbacado de novo com isso, e Hermes fica impressionado com a facilidade desse humano de fazer isso. Afinal, Ares é o deus mais musculoso de Valhalla, mas a gente já viu que nesse mangá e nesse universo músculos não são nada. Qin Shi Huang então diz que está com sede e Hermes lhe oferece um hidromel. Ele bebe e elogia o deus. Ares levanta e fica mais puto ainda com isso. Quando ele vai falar algo, a porta se abre e acaba batendo nele. A menina aparece logo em seguida e a Valkyria Brunhilda também. Elas reclamam pela bagunça que ele fez e que ele não deveria ter saído do quarto dele. E Qin Shi Huang responde, mostrando muito bem o quanto orgulhoso e quanto de ego ele tem. Ele diz o seguinte: eu caminho pela rota do imperador, o caminho é por onde eu ando. Hermes acha graça disso e Ares continua puto sem poder fazer nada. E a menina diz para a Valkyria que Qin Shi Huang é somente ruim com direções. É tipo um Zoro 2.0. A Valkyria
Valkyria pede desculpas aos deuses pelo ocorrido e diz para ele ir com ela. Ele se recusa, mas aí ela diz que ele será o sétimo, no caso, o próximo lutador. Os deuses então ficam em choque e o humano se levanta e demonstra animação por finalmente ser a sua vez. Então ela diz para eles que irão ao portão e ele se nega, dizendo novamente que ele caminha pela rota do imperador. O caminho é por onde ele anda, e aponta para frente. Mudamos de cena e agora vemos aonde ocorrerá o torneio. O locutor diz que as lutas estão empatadas agora. Elas entraram na segunda metade da competição. Na sétima rodada, há um encontro absolutamente selvagem. Ele anuncia o humano, porém ele não aparece pelo portão. Então vemos uma comoção nas arquibancadas causada por um grupo estranho de pessoas sobre o portão dos deuses. E logo depois se alinham entre o portão e o assento dos VIPs. A menina reconhece e descobrimos que eles são os imperadores da China. Zhu Yangzhang, o primeiro imperador de Ming. Lu Bang, o primeiro imperador da antiga Han. Liu Shen, sétimo imperador da antiga Han. Depois vemos também Liu Benxuan, primeiro imperador de Shu, carregando um tapete de madeira enorme. Cao Pijiang, primeiro imperador de Wei, dizendo ser uma honra para os imperadores segurar o homem que foi o pilar de toda aquela nação. Sun Quan Zhongmo, primeiro imperador da Wu, concorda também com o Cao Pi, e um enorme tapete de madeira é jogado sobre eles, que estão com as mãos levantadas para apoiar o caminho para o imperador. Ele vai descendo para o caminho enquanto o locutor conta seus feitos em vida. Estes são: anexou e derrubou 6 reinos em guerra. Rapidamente deu fim aos períodos mais turbulentos da história da China. Onde não havia rotas, ele pavimentou. Onde não havia castelo, ele construiu. A construção mais famosa foi a Muralha da China. Uniu todas as terras da China em uma só e foi o primeiro a alcançar o Supremo Comandante dos Céus, Huangtian Shangdi, chamado assim de o Rei onde tudo começou e o primeiro imperador, Qin Shi Huang. Os deuses ficam revoltados, pois ele chegou através dos portões deles, e outros deuses o desprezam por falar muito para um humano. Os humanos então ficam meio cabreiros, pois uns duvidam da capacidade dele de poder lutar. Vemos então a 10ª Valkyria mais velha, Alvitir, que é uma Loli no caso. Ela estava brava e com os olhos lacrimejando, porque Qin Shi Huang deixou ela esperando e ainda entrou pelo portão errado. Além do fato dele nunca escutar o que ela fala e nem praticou o volume deles. Ela voa até ele e reclama, mas ele a pega no estilo noiva mesmo, e ela reclama de início, mas depois disso ela meio que se apaixona por ele naquele instante. Aí eles se fundem e criam, são os tambores porque isso aqui vai ser engraçado, as fucks ombreiras poderosas. E cara, eu sei. Isso é muito engraçado, o cara tá basicamente todo travado no meio do campo de batalha. Além disso, na mesma página, tem o mesmo cara aparecendo 2 vezes na mesma cena. E o imperador ainda diz que encaixa perfeitamente e a menina fica meio triste pela irmã ter ido. E a Valkyria diz para ela acreditar no potencial deles. A cena muda então para Hades andando e ele diz que faz muito tempo desde que ele usou seu bidente. que eu saiba, Hades tem um capacete invisível, mas eu não lembro de um bidente, mas tudo bem. Então chega Proteus, um servo de Poseidon, e pede para que Hades utilize o tridente dele para levá-lo na luta e implora que mate os humanos que mataram Poseidon. Hades diz que seu irmão não era do tipo que gostaria que vingassem a sua morte, entretanto é dever dele, como irmão mais velho, se vingar por ele. E então Hades mescla seu bidente com o tridente do seu irmão. O servo lhe agradece e Hades sai andando e muda a cena para onde voltamos ao torneio. O locutor diz que está vindo agora para preencher o lugar deixado por Buda e esse deus vindo de Haohain. Vemos os deuses surpresos e demonstrando muito respeito por ele, colocando a mão do lado contrário do coração e curvando-se um pouco a cabeça, e os humanos demonstrando medo ao perceberem quem é. Quando esse deus caminha, todos se curvam a ele. Verbete, o cão de guarda do inferno, abaixou a cabeça para ele. Tifão, o monstro mais temido, ronrona como um gato. O mais velho dos 3 irmãos e mais forte da Grécia, o rei do submundo, Hades. O rei que governa toda a China, Qin Shi Huang, e o rei do submundo, Hades. 7ª rodada de Ragnarok irá começar, e a partida que decidirá o rei que se manterá no topo. E o locutor anuncia que a luta começa. Vemos a reação de cada um e etc. Vale ressaltar que o Jack está tomando um chá da tarde como perfeito inglês e a Valkyria dele está deitada no sofá de boaça. Hades diz não ter nada contra Qin Shi Huang, mas lamenta ele ser uma da raça que assassinou o irmão dele. Nossa, e isso porque ele disse que não é contra. Um silêncio estranho recai sobre a arena e o primeiro movimento de Hades foi muito parecido com o de Poseidon, pois parecia uma enxurrada frontal de estocadas improvisadas. Porém logo percebemos que era apenas um único golpe, com uma força total destinada apenas para matar. Qin Shi Huang desvia, fazendo com que o golpe atinja apenas somente uma pequena parte das suas ombreiras poderosas.
Hades ataca ele com vários jabs, mas ele desvia de todos. Hermes fala que um mero arranhão desses golpes seria capaz de matar instantaneamente alguém. Hades pula e utiliza seu ataque chamado de Persephone Kakilioshon, Martelo do Submundo. Um nome terrível, eu sei que é uma homenagem à sua esposa Persephone, mas ainda assim ficou terrível. Qin Shi Huang desvia, porém Hades ainda assim continua e perfura o chão da arena, rachando-a e fazendo com que os pedreirões se despacham e a poeira levanta pelo seu ataque, acertando a lateral de Qin Shi Huang, que lhe fere. Ou seja, Hades é tão forte que até mesmo a poeira se torna mortal. Deuses e humanos ficam completamente impressionados. Hades continua investindo para cima dele, ele ataca com um golpe destruidor de tempestades Persephone Roa, mas ele consegue defletir os ataques e segura o tridente e meio que empurra de volta para Hades, e a parte traseira do tridente o acerta causando enorme dor. Ele voa para longe, ou seja, ele teve seu ataque voltado para ele mesmo e acabou voando longe. O próprio locutor no caso fala isso. Vemos que Qin Shi Huang usou uma técnica chamada Shi You, forma de armadura, que consiste em basicamente um pentagrama com 5 formas. Um ser que apareceu em diversas formas, através de mitos e registros antigos da China. No Shan Haijin, clássico das montanhas e marés, é um monstro com 4 olhos, 6 braços e cabeça de touro. No Shu Yiji, um conjunto de coisas estranhas, é um deus de batalhas que possui uma cabeça de bronze e testa de ferro, e também que consome metal e pedra. Para as pessoas de fora ou sem ki, ele era reverenciado como deus bélico, que inventou os 5 armamentos de guerra: besta, lança, espada, alabarda e armadura. Porém, nenhum desses é verdade. Na China, os reis só podem ser considerados reis se o deus demônio Xin Yu permitir. O rei Qin Shi Huang, com a ideia de unificar a China, foi para o leste, onde subiu a montanha Tai sozinho, realizando o rito de Feng e Shang, e postou homenagem a Shi Yu. A única pessoa que sabe que o ritual era esse e o que aconteceu lá foi Qin Shi Huang. Vemos então ele puxando com uma corda uma espécie de baú. O demônio reconhece e diz que finalmente conheceu quem acabou com a guerra entre os 6 estados. O deus demônio diz que os outros imperadores sempre tremiam só de olhar para ele e que ele é corajoso de não o fazer. Ele diz para oferecer 10.000 de seu povo e se ajoelhar perante a ele para que ele permita que ele seja governante como imperador. Qin Shi Huang não gostou nada disso, então ele diz que já cuidou de um sacrifício e joga aquele baú para o deus. Ele pega de início e se irrita, pois é uma boneca de argila, mas Qin Shi Huang diz para ele comer, pois o gosto é bom. Ele come, mas acha nojento, então gospe. O deus fala que sem a aprovação dele, ele jamais controlará a China, e diz que todos os seus submetem a ele. Então Qin também deveria a ele. Ele discorda e diz que prefere morrer ao ter que se ajoelhar diante a uma criatura horrível. O demônio diz que ele é muito imprudente de falar isso para um deus, e ele diz que a ousadia dele achar-se um deus, sendo que ele é apenas um monstro que come carne humana, e diz que todos os reis antes de mim não eram verdadeiros reis. Ele diz isso enquanto se posiciona para lutar. O demônio se irritou e eles lutaram por 6 longos dias, até que ele foi derrotado. No dia 28 da era Xin Huang, o rei realizou o rito e tomou o título de Qin Shi Huang. A menina acha incrível ter mandado Hades para longe e se questiona como ele fez isso. A Valkyria explica que poderia ser a técnica de Shi Yu, que ele dominou durante a luta com o demônio com esse mesmo nome. Ares está impressionado, pois foi a mesma tática usada nele. Hermes lhe explica que Qin Shi Huang desvia a energia do ataque e imediatamente o devolve. Porém, ainda assim, ele fica em dúvida se algum humano ou até mesmo Deus conseguiria derrotar Hades. Hades se levanta e o outro pergunta se ainda está disposto para lutar. Hades lhe pergunta o que em seus olhos lhe considerava um rei, e ele responde assim: aquele que nunca duvida, nunca se rende e nunca depende de outro, e permanece convicto como um líder de seu povo. É isso que um rei faz. Hades ouve isso e cai na gargalhada. Hermes diz que nunca viu isso acontecer antes, e Ares fica chocado. E bom, Ares só serve para ficar chocado nessa bagaça, realmente ele não tem muita participação relevante aqui. Qin Shi Huang, mesmo sem entender, começa a gargalhar também. Todos da arquibancadas ficam pasmos e Qin Shi Huang lhe pergunta o que ele achou tão engraçado. Hades diz que ele lembra de alguém. E depois disso, ele tem alguns flashbacks de Poseidon, onde ele dizia não necessitar de um exército nenhum, pois não necessitava de traição e que não precisava também de ajuda. Hades fala que Poseidon era mais nobre e firme do que qualquer outro deus, e era o deus mais valoroso para o título de rei. Então Hades jura pelo nome de seu irmão mais novo que não vai ceder para um mero humano. Hades fica em posição incomum, conhecida como robustez de sua lança, com toda sua força, e o rei do submundo atacou com um esmagador balançar de cima para baixo, denominado de esmagador
esmagador da terra, Perséfone. Qin Shi Huang tenta usar o Shiyu, forma da armadura, e Ares pensa que ele conseguirá redirecionar novamente o ataque, porém Hermes diz que duvida muito disso. Vendo então Hades colocando toda a sua força, fazendo com que ele não conseguia defletir o ataque, finalmente Hades consegue meio que empurrar Qin Shi Huang para baixo, quebrando novamente essa arena, já que vamos falar a verdade, já deve estar toda estrupiada e sem nenhuma parte intacta nesse lugar. A Valkyria e a menina e o Sasaki Kojiro ficaram surpresos e Proteus fica bastante animado. A poeira sobe e vemos que Qin Shi Huang está meio que esmagado ali no chão. Hades está mó pleno apontando o tridente para ele, e o locutor começa a dizer de que ele estava morto, mas aí ele gospe sangue e começa a se levantar. Hades lhe questiona se ainda está disposto a lutar, e ele não responde, mas começa a retirar aquela bandana que tem nos seus olhos. A Valkyria e a menina ficam surpresas, e os imperadores chineses abaixam suas cabeças em demonstração a respeito. O rei, onde tudo começou, machucado e sangrando. Hades demonstra certa surpresa por Qin Shi Huang ter aguentado os ataques dele e ainda está sorrindo, e diz que não esperava nada menos do que isso de um rei. Hades então manda uma sequência feroz com a lança e Qin Shi Huang desvia de todas. A menina diz que provavelmente o ataque recebido deve tê-lo cansado mais, e Valkyria rebate dizendo que ele deve estar apenas esperando a oportunidade de usar aquela técnica novamente. Hades usa novamente a esmagadora da terra Perséfone e a força da lança de Hades desce novamente sobre Qin, mas dessa vez ele consegue aguentar a tremenda força desse golpe. Ele inspira um ar e solta uma bola de fumaça na direção de Hades, que quase instantaneamente fez com que Hades ficasse muito fraco, dando a chance de Qin agarrar seu bidente utilizando o Shiyu, forma da armadura, mão divina, e meio que levantar Hades e jogá-lo para o chão. Qin equilibra as coisas usando a mão divina e contra-ataca Hades. Ele vai para cima de Hades, porém vemos que ele está de pé novamente e ataca com seu bidente. Qin desvia novamente, meio que pulando sobre Hades. Ele está pasmo porque Qin tenta redirecionar o ataque dele novamente e dá um foco no olho dele, e vemos que é como se a íris dele estivesse se quebrando. Hades começa a estranhar isso, mas Qin logo volta à luta e investe de frente para cima de Hades. Qin Shi Huang joga novamente aquela bola de fumaça para cima e Hades acerta o lado contrário do seu coração. Ele acaba perdendo o controle e erra o ataque em Qin, que aproveita esse momento e se aproxima e acerta o estômago dele usando o Shiyu, forma de lança. Esse ataque intenso de Qin deixa uma marca intensa em Hades. Então vemos a reação do pessoal ali e a Valkyria e a menina começam a sorrir. Hermes e Ares ficam bastante pasmos. Sasaki Kojiro gargalha e os imperadores ficam chocados e os humanos comemoram. Hermes diz que esse humano não é normal, e Zeus aparece e diz que realmente não é, mas Hades já entendeu algo sobre Qin Shi Huang e dá a seguinte explicação: é a sua respiração. Qin Shi Huang usa para acertar um ponto crucial do poder de Hades e acaba virando o ritmo de sua técnica, e Qin diz que ele pode ver todas as estrelas. Vemos então a Valkyria de Sasaki dizendo que não entendeu, afinal como que diabos um sopro pararia uma técnica de Hades? Então Sasaki explica o seguinte: em cada técnica há um ritmo e existe um ponto vital nisso. O menor golpe que atinge esse ponto crucial acabará interferindo no ritmo de Qi. O ponto crítico disso é que mesmo técnicas que podem matar têm seus poderes enfraquecidos só por soprar nelas. Ele se questiona se Qin consegue achar uma forma de encontrar esses pontos fracos mesmo estando em movimento. Sasaki então diz que esse rei achou uma forma de o fazer, e aí eles caem na gargalhada e a Valkyria dele fica sem entender. A Valkyria explica para a menina de que as estrelas que Qin mencionou são os pontos de Qi. Quando ele sopra nesses pontos, acaba desequilibrando o Qi do adversário, e a menina se questiona por que Qin tampava os olhos, já que ele poderia ver os pontos. A Valkyria diz que quando um homem usa uma habilidade em excesso, ele deve perder algo em troca, e é isso que significa ser humano. Vemos então que Qin está machucado no mesmo lugar onde Hades está. Ele diz que é por isso que ele odeia lutar com seus olhos. Havia então uma mulher sentada em um pilar, e ela parecia ser bastante jovem, então era perguntado sobre quem ela era. Ela diz ser Shuyan, a nova cuidadora e guarda-costas dele, ou seja, ela pode fazer o que quiser com ele. Ele diz que é um prazer conhecê-la, e ela se surpreende com a gentileza dele e pede para mostrar o interior dali para ela. Ele lhe mostra um quarto e ela diz que é um lixo, mas que era o esperado para alguém rejeitado da família Qin. Ela lhe pergunta se ele realmente tem 7 anos e ele confirma. Ela se irrita e diz que uma criança com a sua idade deveria estar chorando ou fazendo birra, mas ele só fica sorrindo, e isso de certa forma é horripilante. Eles estão numa área de comércio, então ela percebe que ele está com fome. Ela diz que quando ele sentir fome, ele deve falar. Ela vai até a banca e pede comida. Quando o vendedor vê o menino, ele joga comida no chão e diz para ele engolir. Shuyan ia bater nele, mas aí o menino agradece e come a comida do chão. O povo dali finalmente repara
nele e começa a olhar com desprezo. Uns dizem que seus filhos foram enterrados vivos e outros que sua filha foi assassinada e ele fica ali, vivendo confortavelmente sua vida sem se preocupar com nada disso. Dizem que se o rei permitisse, eles matariam o menino ali mesmo. Ele sorri para eles e vai embora. Vemos eles novamente na casa e agradece pela comida e diz que vai dormir. Ela diz para ele esperar e o puxa, puxando ele para baixo e a camisa dele. Então vemos que em seu tronco e peitoral há muitas marcas de feridas. Ela pergunta se foram as pessoas da cidade que fizeram isso com ele, mas ele responde que quando as pessoas o olharam com ódio ou ele vê alguém machucado, feridas aparecem em seu corpo. Ela fica chocada e temos aqui o momento da explicação. Sinestia, espelho toque. Por exemplo, uma pessoa toca a própria bochecha, mas você sente como se estivesse tocando a sua. Esse fenômeno visual, onde se percebe sensações dos outros como se fossem a sua própria, é neurologicamente conhecido como sinestesia espelho toque. Os sintomas variam muito mais no caso de Yang Sheng, o menino no caso. Qualquer ferida que ele veja dos outros acabam se tornando as suas feridas também. E por consequência, por ter sido exposto ao ódio do povo de Zhao desde o seu nascimento, ele excede os limites humanos e desenvolveu graves sintomas. Ele diz para ela não se preocupar, pois daqui a um tempo as marcas iriam sumir. Porém, nesse momento, ele acaba quase desmaiando. Ela pergunta por que ele escondeu isso por tanto tempo, mas ele diz que é porque é justo. O povo de Zhao o odeia. Então essa é a sua punição. Ele aprendeu com apenas 7 anos de idade uma forma de aliviar, mesmo que pouco, todo o ódio que constantemente queima seu corpo. O sorriso de Yang Zheng é uma armadura triste. Ele pergunta a ela se um dia eles iriam perdoar. Ela se irrita e lhe pergunta como ele pode continuar a sorrir como um idiota, por que não está triste e por que não os odeia. Ela diz que não está certo ele se machucar dessa forma. Ela grita para que ele não se contenha mais, diz para ele chorar se ele quiser, ficar com raiva se ele quiser, e ele está por dentro se matando e mentindo para si mesmo sobre seus próprios sentimentos. Ele diz que nunca poderia chorar ou ficar com raiva, pois ele é filho de uma nação assassina, uma criança amaldiçoada. Ela o abraça e diz que não importa o quão ruim os pais dele são, o filho não deve sofrer por seus pecados. Ele não fez nada de errado, ele é somente uma pessoa gentil que entende a dor dos outros. Suas feridas são a prova disso, não são maldição e nem castigo. Ele pode viver como ele quiser. Então após esse discurso, ele chora muito e xinga o povo da vila. Diz que nunca fez nada de errado e por isso eles não deveriam odiar ele. Essa foi a primeira vez na vida que ele demonstrou seus verdadeiros sentimentos. No outro dia, ele acorda e Xunyan lhe entrega uma bandana para cobrir seus olhos. Ela diz que se ele cobrir os olhos, a sua dor diminuirá. Ela está costurando a bandana e pede para ele colocar e dizer se ficou muito bem. Ele diz que sim e a agradece. Xunyan se tornou a única pessoa com que ele poderia passar o dia sem sentir nenhuma dor. Todos os dias com eles juntos, ele se tornava capaz de sorrir e se divertir de verdade. Essa foi a primeira vez na vida dele em que ele pode ser realmente feliz. Depois de 2 anos, o rei Zhao Xing de Qin e seu filho Xiaowong morreram. Em 245 a.C., Jishu, pai de Ying, fugiu de Zhao. Como resultado disso, Yang Zhen se tornou príncipe com direito à sucessão e foi autorizado a voltar como Qin. Agora vemos eles em uma carruagem indo em direção à fronteira. Ela diz que o trabalho dela termina quando passarem pela fronteira. Ele pergunta se ela não poderia ir com ele até lá. E então, de repente, ela sente algo vindo em direção deles e puxa o menino para si. Era uma flecha e ela acerta as costas do cocheiro. A carruagem em que eles estavam cai do precipício, mas eles ficam de boa ainda. Os caras que estavam no cavalo acabam sendo mortos pelas pessoas que jogaram a flecha, e eles descem até Xunyan. Disse que quando ele estava em Zhao, ele era propriedade de lá. Agora que saiu, isso mudou as pessoas e elas vieram se vingar. Ele diz ser sua culpa, então tira a venda e fala que irá lutar. Porém, ela dá uma joelhada nele e diz que não esperava menos dele, mas esse é o trabalho dela. Bom, uns homens investem para cima dela, mas ela dá uns chutes e cotoveladas neles. Mas aí de repente, uma espada é enfiada em suas costas, atravessando sua barriga. Ela cospe sangue, mas consegue contra-atacar o cara. Porém, atrás dele tinha outro homem. Quando ela o atacou de frente, o homem de trás pulou e cortou ela com a sua segunda espada. Esse mesmo homem se aproxima até onde está o menino e quando vai atacá-lo, Xunyan pula em suas costas e acerta uma facada na garganta dele e quebra seu pescoço enquanto diz ele não iria machucar o filho dela. O homem morre e ela cai no chão. Yi Zhen se arrasta até ela e ele pergunta por que ela fez isso por ele. E então ela conta o seguinte: ela tinha um filho chamado Shu Yu, tinha a mesma idade que Yang Zhen, mas ele foi enterrado vivo, junto com soldados capturados de Zhao. Ela começou a odiar sua própria vida e amaldiçoar o povo de Qin. Então ela soube que precisavam de alguém para cuidar dele, príncipe de Qin. E ela queria ver quem ele era. Se ela não gostasse dele, o mataria, assim como o povo da vila. Ela queria algo para liberar seu ódio e ressentimento. Porém, depois dela conhecer Qin, todo esse ódio não importava mais.
Ele era uma criança que entendia a dor dos outros como a sua própria, uma pessoa que assim merecia ser o rei. Então ela diz para ele trilhar o caminho que quiser e se tornar o melhor rei. Ele promete que fará isso e ela diz que se ele se sentir triste, chore o quanto precisar, pois está tudo bem. Ele começa a chorar e pedir para que ela não morra. Ela então enxerga ele como seu filho e diz que não sabia que ele estava ali. Fala que queria dar uma última olhada em seu rosto e Ing concorda e a chama de mãe. E então, ela morre. Algum tempo depois, ele voltou para a capital de Qin, são e salvo. Em 6 de julho, depois da morte de Zhishu, Ying Zhen se tornou rei com 12 anos. 25 anos depois, Ying Zhen se tornou Qin Shi Huang, o primeiro imperador da história que unificou a China. Voltamos à luta de Hades e Qin Shi Huang. Hades entende que se ele sentir a dor dos outros, diz que é uma tristeza e uma desgraça. Mas Qin Shi Huang diz que justamente por sentir a dor dos outros, que o fez ser o melhor rei de todos. Bem, meio que aparentemente geral estava lendo o passado de Qin, pois a menina está chorando, a plateia está emocionada e a Valkyria é surpresa. E fala que se ele suportou uma quantidade inimaginável de dor considerada as circunstâncias e o ódio das pessoas, então ele realmente é alguém forte. Após inúmeras batalhas, ele despertou a habilidade de ver os pontos de Ki. Tudo isso para cumprir a sua promessa feita. Hades zoou Qin, mas ele diz que o rei do submundo é forte, mas ele prometeu uma pessoa que se tornaria o melhor rei. Então, ele não pode perder para ninguém. Hades é colocado contra a parede após isso. Descobrimos então que Qin Shi Huang recebe uma arma divina especializada em defesa. A habilidade secreta por trás do seu nome é a Guardiã do Exército. Hermes explica novamente essa porcaria aí do ponto de Ki e blá blá blá, mas Zeus diz que a força defensiva de Qin é admirável, e Ares se emociona perguntando se realmente não existe uma forma de vencer isso. Hermes diz que os ataques mais assustadores de uma luta são os que não conseguimos ver. Ares se irrita pensando que não há uma forma de vencer uma técnica inevitável igual à dessa de Qin. Zeus diz que Hades é superior a tudo, velocidade, combate, poder, experiência, porém esse humano sacrifica seu próprio espírito, assim conseguindo chegar ao nível de Hades. Então ele diz que os humanos não possuem limites. Bom, isso não condiz muito, já que Adão basicamente foi de base, né? Mas tudo bem. Voltamos para a luta e Hades diz que também tem algo que ele pretende proteger. E então ele avança para Qin. E ele solta outra bola de fumaça, mas Hades utiliza o bidente para afastar essa baforada. Girando seu bidente como se fosse um monte de vento, as balas de ar acabam sendo destruídas. Qin se surpreende com isso, mas consegue segurar a tempo o bidente de Hades. Porém, meio que Hades faz isso aí com a coluna e dá uma joelhada estilo bailarina mesmo, em um ataque que ele chama de cornucópia chifre da abundância. Se a gente lembrar da história de Hades, essas palavras de tradução caem muito mal para ele. Qin tenta se defender, mas ele não consegue e acaba caindo para trás, mas ele consegue soprar outra baforada que desta vez acerta em seu ombro e lhe enfraquece. Aproveitando isso, Qin usa o Shiyu, forma da alabarda arco lunar do tigre branco, e chuta Hades, porém ele usa o seu braço para se defender. Qin aplica mais força e empurra ele para longe. Mesmo com o poder do rei do submundo, as técnicas do rei humano não são superadas, e então Hades elogia Qin, dizendo que ele foi magnífico. Vemos então Beelzebub em uma sala com várias criaturas em cápsulas de vidro, porém logo a criatura acorda e destrói a cápsula onde estava presa. Ela tenta atacar Beelzebub, mas é cortada por ele. Ele diz que é muito frágil e a criatura corre para a porta, mas acaba sendo morta por Adamas, que estava entrando na sala naquele momento. Ele pergunta o que ele estava planejando e Beelzebub lhe responde perguntando se há algum problema aparente com seu corpo, e Adamas apenas nega. Adamas diz o seguinte: o rei demônio do sexto céu, Rajun, que criou até mesmo o monstro lendário, o que você está fazendo? Beelzebub então responde que só queria criar a criatura até alguma delas conseguiu matar. Adamas se assusta, depois ri e diz que ele é sinistro, e faz uma piada sobre ele não ter amigos. Beelzebub lhe diz que ele também não tem, e Adamas pergunta por que ele não está assistindo a luta. Ele responde então que não há motivos para isso, pois visivelmente Hades irá perder, mas Adamas diz que isso é impossível, pois Hades é o irmão mais velho deles. Vemos arquibancadas do lado humano e geral está ali alegre, motivando o Qin. No meio dessas pessoas, vemos então uma criança. Essa criança se vira para sua mãe e diz que ele é muito forte. Então vemos que a mãe é ninguém mais e ninguém menos do que Shuyan. Ela diz que, é claro, afinal, Qin é o rei deles. Hades diz novamente que reconhece Qin Shi Huang como um digno rei. Por isso, como rei do submundo, ele tem que responder de acordo. Então ele usa o seu bidente para serrar seu peito. Ares fica então abismado e pensa que Hades está louco. E Zeus diz que havia esquecido o quanto ele era confiante. Ele está disposto a sacrificar qualquer coisa para ganhar. Assim, é o rei dos mortos. Hades canta e Sasaki diz que era a mesma música que Poseidon.
Hades pega um pouco de sangue em sua mão e passa no seu cabelo, da mesma forma que Poseidon fez. Qin Shi Huang se pergunta por que Hades se machucaria de propósito, banhado em sangue. Hades parte para cima de Qin Shi Huang e Qin sopra uma baforada nele, que o acerta no ombro, porém Hades conseguiu se mover e ele ataca, trocando de uma estocada para um corte vertical de cima para baixo. Hades diz que quando ele perceber o momento do ataque, ele irá o atingir, mas não será mais nada do que o ar. E diz que sabe uma forma de neutralizar a alteração de Ki, pois Qin Shi Huang não é mais uma ameaça para ele. Ares diz que entendeu o que ele fez, utilizou seu sangue para que se torne possível ver a baforada. Hermes diz que o sangue de Hades não é capaz disso. Vemos então o Bidente encharcado de sangue e ela começa a se transformar, então vira o Icor Demos, a quarta lança do destino sangrento. Hades usa o golpe Icor Eas Amanhecer guiado pelo sangue para cima de Qin Shi Huang, que tenta usar sua mão celestial para se proteger do ataque, porém não funciona e a lança perfura o lado esquerdo do seu corpo, destruindo-o e todos ficam chocados, mas Qin ainda se mantém de pé, um pouco agachado. Hades diz que como irmão mais velho, ele não pode ser derrotado. Ares responde que é fácil destacar as incríveis habilidades dele, porém sua verdadeira natureza não é essa. Ele é tanto o deus do submundo quanto o deus em que todos os deuses mais confiam. O porquê é o seguinte: durante o tempo mais perigoso dos céus, a gigante Tomáquia, palácio do Olimpo. Vemos Ares muito ferido, que pede para o curar logo, pois precisa retornar para a batalha. Temos a narração de que há muito tempo, o torneio que decidiria o mais forte de toda a Titanomaquia, Zeus venceu Cronos, seu pai, e tomou soberania sobre o reino dos deuses gregos. Mas Gaia, deusa da terra, literalmente é a terra, guiou seus filhos e os gigantes a uma guerra sem limites. Por causa disso, se iniciou a gigantomaquia. Os gregos tentaram resistir, mas bem, não estavam conseguindo. Então vemos com a união de Hades, Zeus, Poseidon e etc. Eles discutem sobre a guerra e Hermes diz o resultado dessa guerra não parecer muito favorável. Adamas pergunta o que Zeus fará, e ele fica bombado e fala que vai meter pau em geral. Sim, o Zeus parece o All Might, por incrível que pareça. Ele sai da sala exatamente alegre por ter novamente uma luta intensa e verdadeira. Adamas sai da sala falando mal de Zeus. Em seguida, Hades e Poseidon vão embora. Quando Hades sai, um soldado aparece e diz que traz notícias. Os titãs estão avançando desde o Tártaro. Tártaro é basicamente uma prisão para os deuses, criaturas e humanos que fizeram merda ou que são odiados gratuitamente. Nesse caso, as criaturas. No meio da guerra, os titãs que eram a favor de Cronos aproveitaram o caos para escaparem. Sendo assim, o céu enfrentava um movimento em conjunto dos seus inimigos mais poderosos. Poseidon pergunta a Hades se algo aconteceu e ele diz que não aconteceu nada e apenas sai. E assim, após uma longa batalha, os deuses gregos venceram a gigantomaquia. Poseidon avista o soldado que estava com Hades anteriormente e ele responde que precisava deter o avanço dos titãs. Então ele foi sozinho para Helheim. Poseidon se choca e vai até lá. Quando chega, vê Hades assobiando e sentando em cima de um pilar caído, ao lado de vários outros montes de corpos. Hades o vê ali e presume que eles venceram a guerra. Poseidon diz que ele enviou todos os seus soldados para lutar na guerra e foi marchar sem falar uma única palavra. Ele diz que isso foi insensato. Hades diz que só fez o que achou certo como irmão mais velho, ao cuidar das costas de seus irmãos. Poseidon diz que ele poderia ser derrotado indo sozinho, mas Hades diz que não será. Mas Hades concorda que foi muito intenso para ele. Poseidon então sorri e lhe oferece a mão, dizendo que Hades não escutará nenhum agradecimento vindo dele. Hades sorri e diz que foi a primeira vez que Poseidon o chamou de irmão. Ele pega então na mão dele. E voltamos assim em uma transição para a luta. Ares diz que durante a gigantomaquia, Hades impediu o avanço dos titãs por si mesmo e salvou os céus. Hermes se pergunta por que Hades se preocupa tanto com seus irmãos, e Adamas entra na sala e diz que explicaria o porquê. Ares se assusta e Hermes fica assustado também. Zeus o cumprimenta e Hermes diz que é um prazer revê-lo em um bom estado. Ares se esconde atrás de Hermes e lhe questiona quem é Adamantino e que pensou que a existência de Adamas havia sido apagada por Poseidon. Hermes explica que realmente foi, mas a pedido de Hades, ele foi salvá-lo e levou a Beelzebub, que basicamente o reconstruiu. Hermes diz que Poseidon sabia disso e se quisesse ele não deixaria nenhum pedaço de Adamas. Adamas, o 13º deus do Olimpo, foi completamente aniquilado, mas agora em Helheim segue perfeitamente bem com o novo deus Adamantino. Adamas diz que Hades foi se intrometer, mas logo depois disso ele sorri. Adamantino diz que não há motivos para Hades se preocupar tanto com seus irmãos. A única coisa que ele necessita é seu amor por nós, o seu amor por seus irmãos. Eu vou falar pra vocês que isso aqui não faz o mínimo sentido, mas tudo bem, aqui vamos dizer que ele ama muito os seus irmãos.
Finalmente, o ataque de Hades entrou. Todos os deuses ficaram impressionados com o poder destrutivo das Desmos de Hades. Mas bom, grande coisa, até agora Hades estava levando um pau, então não sei se isso muda algo no final. Mas finalmente as ombreiras poderosas foram perfuradas. O mais impressionado e emocionado com isso é Ares, que finalmente conseguiu ver o tremendo poder do seu irmão. Ele refere a Hades como seu irmão porque ele se refere a todos os deuses do Olimpo em geral. A menininha começa a se preocupar com a sua irmã e Brunhilda afirma que eles estavam entregando tudo de alma e corpo. Então, ela não sairá ilesa dessa batalha. Ele pergunta se Alvityr está bem, e ela diz que está bem comparado à dor dele, mas o mesmo afirma que está bem com isso, porque se ela pode suportar sua dor, ele pode superar e suportar a dor dele também, o que faz a Valkyria admirar o humano. Temos uma observação de Sasaki Kojiro sobre como a armadura de Qin Shi Huang está inútil nesse momento. Seus sopros e balas de ar não omitem mais dano e seu ombro não movimenta mais. Hades até elogia a determinação e técnicas de Qin Shi Huang, pois mesmo que Hades tenha matado titãs, Qin Shi Huang o forçou a lutar em seu máximo. Qin Shi Huang, observando isso, percebe sua situação e decide arriscar tudo em seu próximo ataque, de forma decisiva, mas a Valkyria o para porque ele não é assim. Ele não faria tais coisas, não é assim que um rei fala. Foi nesse instante em que Qin Shi Huang sorriu e disse que essa garota, nada feminina, diz coisas muito confiantes. Mas de qualquer forma, ele quer vencer essa luta de qualquer jeito. E com essa frase, a Valkyria afirma que sabe muito bem disso, e mais uma transformação acontece. A Valkyria muda de forma para uma espada embutida no seu braço direito, pois Alvityr significa guardiã do exército. A Shikoku Seinen, a espada do primeiro imperador, Goljan, e a Valkyria menina percebe que a melhor defesa é o ataque, e Qin Shi Huang diz que ele é um rei, e o dever de um rei é proteger o seu povo. Desta vez, Hades sorri e diz que Desmos ficará feliz por devorar seu coração. Carregando o orgulho dos deuses nas suas costas, o rei do submundo sacrifica seu próprio corpo. E aquele que entende a dor dos humanos mais do que qualquer outro, um rei que iniciou tudo, ele que luta por seu povo, somente um rei entende o coração de outro rei. E ambos os reis sentiram que a batalha estava chegando ao fim, e o silêncio tomou conta do campo de batalha. Hades avança com seu Ichor e os amanheceres guiados pelo sangue, quebrando o silêncio, e Qin Shi Huang usa o seu Shiyo, a sua forma da espada, corte da andorinha do primeiro imperador. Mas então o ataque do Rei dos Mortos sobrepujou a vontade dos humanos. Hades se ajoelha cansado e Qin Shi Huang sai voando, perdendo seu braço. A Valkyria afirma que mesmo em sua força total, eles ainda não são capazes de vencê-lo. Mas em vez de desistir, o imperador ri. Ele ri porque ele consegue ver a beleza daquela estrela, e sendo assim, o imperador se levanta. A multidão do seu povo clama por seu rei parar, pois ele já fez o suficiente, mas Qin Shi Huang não vai parar, pois um rei nunca duvida, nunca cede e nunca depende de nada. Um rei nunca desiste. Todos começam então a comemorar e gritar o nome de Qin Shi Huang, e o rei compreende que seu povo quer que ele vença, pois ele prometeu que iria se tornar o maior rei de todos, e mesmo que antes o seu povo não o amava, ele sempre lutou pela felicidade do seu povo. Por isso, a luta deve ser observada a todo momento. O melhor rei de todos vai lutar com todo o seu poder. Os observadores não compreendem o que ele quer fazer. Ele perdeu seu braço esquerdo, então não há mais nada que se possa fazer. Mas Okita observa os olhos de Qin Shi Huang, que ainda não vacilaram, e o que ele se propõe a fazer agora é usar, por último, uma técnica especial da defesa da Fênix. A Valkyria fica preocupada por ele, mas Qin Shi Huang repete para confiar em seu rei, e ela entende e concorda. Ele se prepara e Hades elogia novamente, dizendo que foi um orgulho lutar contra ele, e avança para o seu ataque. Os deuses ficam quietos e pensam quem será que sairá vitorioso nesse último ataque da sua 7ª rodada. Hades usa seu Desmos e Qin Shi Huang não desvia do ataque. Ele permanece e continua com sua defesa da Fênix com a forma da armadura. Todos percebem que a lâmina não vai ultrapassar o ataque de Hades. Todos sabiam que iria quebrar, que se despedaçaria. Menos o Imperador, que sabia de tudo desde o princípio. E a espada se enrola e se expande. A bolha de ar é soprada e acertou a estrela de Desmos. E a estrela perde a sua força. Dessa forma, ele se lembra que a sua vida começou no meio do desespero, e sua mãe o ensinou que aquele que nasce no meio do desespero, um rei, é aquele que será a arma que traz o começo. A última forma da armadura de espada é mostrada, e enfim, com um golpe de defesa de andorinha, a Desmos, a espada da estrela, foi quebrada em pedaços. Todos os deuses não acreditavam no que viram, e no fim, Hades disse que era esplêndido, enquanto a espada cruzava o seu coração. Mas é assim que deve ser um rei. Hades cai aos poucos e se desfragmenta. Ele pede perdão aos seus irmãos por não cumprir a promessa e por ser o irmão mais velho e tão irresponsável. Qin Shi Huang quase cai, mas não o fará, pois ele ainda não prestou respeito para Hades. Por suas palavras, ele o considerou um amigo, e todos ali começam a prestar suas condolências
a luta honrada daquele rei. Finalmente, o melhor rei de todos se ergue. A vitória vai para a humanidade. Qin Shi Huang saiu vitorioso. A duração total foi de 12 minutos e 57 segundos. Bom pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, realmente foi um resumo muito longo, mas a gente conseguiu completar nesse meio tempo todo. Então, antes de saírem, eu queria que vocês pudessem dar uma olhada nos outros conteúdos que temos aqui no canal. A gente tem bastante foco em vídeos voltados para o humor e também temos resumos de ReZero, caso você goste bastante dessa obra. E uma curiosidade de ReZero é que Tapei falou que talvez tenhamos um final feliz para Subaru e Emilia, mas triste para todo o resto, tipo, ela pode engravidar, pode ter os filhos e pode ter a gravidez, que ele sempre sonhou pelo menos, mas ainda assim tudo ao seu redor vai meio que pagar o preço por isso. Mas é uma coisa que a gente comentou no último vídeo, então se vocês quiserem ver os resumos e entender toda essa situação, está aqui uma playlist que eu deixarei nos comentários também fixado, tudo bem? Então é isso, eu agradeço aos membros, eu agradeço todo o apoio e ao tempo que vocês dedicaram para assistir esse vídeo. É isso, e compartilhem se vocês puderem, deixe o like para ajudar aqui o canal, que a gente vai crescendo aos poucos. Eu também estou fazendo mangá, então fiquem espertos aqui na comunidade do canal. É isso, obrigado por tudo, falou e fui!